O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2 apresenta o surgimento do homem, dos animais e da mulher. O texto recorda que nos inícios a relação entre Deus e os seres criados é de integração e harmonia. Shig, qual o projeto que há em Gênesis 2? O projeto da vida, Maria Antônia. O projeto que as camponesas e os camponeses tentaram viver no interior da Palestina. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Deus moderou o homem com pó da terra. Veja só, um forte vínculo entre Deus e o ser humano, assim como o ser humano e a terra. E a vida das camponesas e os camponeses que trabalham com a terra, vivendo cercados pela natureza. Qual é a sua missão? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 15, a missão do ser humano é cultivar e guardar o mundo. O cultivar é cuidar da terra. Com esse trabalho, transformar o mundo num mundo de harmonia e de paz. O guardar está ligado com a manutenção da vida, com cooperação com os irmãos e as irmãs, com os outros seres vivos e com a natureza. No fundo, o ser humano, nós somos convidados a ser co-criador com Deus. É uma maravilha. Mas a nossa missão, a missão do ser humano, não é muito respeitada na história de Israel, especialmente pelos governantes, como hoje acontece, não é, Maristela? É verdade, Shig. Se nós formos olhar o texto de Gênesis 3, nós vamos ver que ele está contado de forma bem diferente do Gênesis 2. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 a 19, e ver o que estava acontecendo. Ao homem ele disse: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo. O que aconteceu com todo este paraíso criado de forma harmoniosa que aparecia em Gênesis capítulo 2? A única proibição que Javé faz é de não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Todo o paraíso estava organizado em torno desta árvore. Esta árvore significava a forma de organizar e de administrar como Deus administrava e organizava todo o cosmo e também o ser humano, ou seja, em favor da harmonia e do desenvolvimento da vida. Quando o ser humano viola essa regra, ou seja, que ele come desse fruto, significa que ele começa a administrar como se fosse Deus. E aí começa a criar desarmonia, porque vai administrar em benefício próprio. Isso vai gerar cada vez mais destruição, cada vez mais morte. Porém, quem leva o ser humano a comer deste fruto é a serpente. Qual é o significado da serpente nesse texto? Primeiramente, é bom lembrar que a serpente é um símbolo muito comum em todas as religiões da antiguidade. Ela tanto pode representar o bem quanto o mal. Ao mesmo tempo, ela representa toda a tendência que a gente tem ao mal e à injustiça. Também nos reporta a forma de administrar e de organizar dos faraós. E, ao mesmo tempo, também pode estar representando a apropriação que o Estado faz da religião popular para estar manipulando o povo. Em nosso texto do Gênesis 3, a serpente está representando as elites políticas que estão administrando como se fossem deuses, administrando em benefício próprio, e isso está quebrando a harmonia.
Porém, é interessante notar que, seguindo o texto, Adão e Eva são seduzidos pela serpente e nessa sedução ela desperta neles o desejo. Qual desejo é despertado? Mas antes da gente falar do desejo, é importante lembrar que os nomes Adão e Eva em nosso texto não estão representando duas pessoas, mas estão representando o ser humano. Então, qual é o desejo que é despertado no ser humano? O desejo de serem como deuses. Quem tinha esse desejo muito forte eram as elites e, de modo especial, os reis, que queriam governar e administrar o povo como se fossem os donos deles, e, ao mesmo tempo, administrando e governando em benefício próprio. Isso quebra a harmonia. É isso que gera a dominação. E aí que surge o pecado. Porque aí nós temos a morte, nós temos a opressão, nós temos a exclusão e os preconceitos. É daí que surge o pecado.